Bem-vindo a todos, boa tarde, boa noite, aí, dependendo da hora que vocês estiverem assistindo o vídeo. O pessoal gosta bastante de assistir no período da noite. Gravando mais um vídeo para vocês aí, dando continuidade no livro do All Brooks, tá, pessoal? Então, como eu falei, tem bastante conteúdo aí. Dando um golinho na água aqui para molhar a garganta, acompanhando o fechamento do mercado hoje. E vamos lá. Então, agora, pessoal, a gente vai falar de breakouts, trading ranges, testes e reversões, tá? Então, a gente vai começar a falar um pouquinho desse contexto aí, para a gente poder aprender aos poucos a fazer essas leituras de contexto que o All Brooks passa para a gente, tá, pessoal? Então, uma das habilidades mais importantes que um trader, né, pode desenvolver é a capacidade de distinguir com segurança, deixa eu aumentar aqui o tracinho, de distinguir com segurança, né, uma fuga bem sucedida e uma falha, né, uma inversão de direção, uma reversão. Então, acho que a coisa mais importante que a gente tem como trader é entender, né, de conseguir entender quando a gente tem um rompimento falso, por exemplo, ou uma fuga bem sucedida, que é um breakout, tá? O breakout ou fuga, né, que a gente pode falar, ele pode aparecer com um gap, né, ao invés de uma barra de tendência. Então, quando eu for ter um rompimento, pensa que aqui tem uma congestão, ele já pode romper com gap. Então, o breakout, a fuga, ela pode ser simplesmente um gap entre uma barra e outra. Então, eu posso ter uma barra de alta, e a outra barra com gap, isso aqui já é uma fuga, tá? Então, já é considerado uma fuga. Vamos lá. E por isso, né, que uma barra de tendência deve ser considerada um tipo de gap. A gente vai ver esses tipos de gap mais para frente, mas por isso que a gente deve considerar uma barra de tendência como se fosse um gap, como se aqui no meio tivesse um gap, porque é uma fuga, tá? E a gente vai entender que tem esses gaps aí no meio, de alguma forma, a gente tem vários tipos de gaps, gaps de barra, gaps de topo, gaps de fundo, gaps de abertura e fechamento, de máximas e mínimas. Então, todos esses tipos de gap pode ser uma fuga, tá? Em algum momento, o mercado vai começar a ter recuos. E em seguida, a tendência diminui para uma inclinação mais rasa e torna um canal onde uma linha de tendência e um canal de tendência pode ser desenhado. Então, sempre que a gente tem uma fuga, aí o mercado começa a fazer uma correção e a gente começa a conseguir desenhar um canal muitas vezes, tá? Então, a gente vai ter um canal muitas vezes, então a gente vai conseguir fazer esse desenho do canal após uma fuga, após um rompimento, né? À medida que a tendência continua, as linhas devem ser redesenhadas para conter a ação do preço em desenvolvimento normalmente. O declive se torna mais raso e o canal fica mais largo. Então, o que acontece? O que ele está querendo dizer aqui? Que quando a gente tem a tendência, a gente tem a fuga da tendência. Aí o ativo começa a fazer um pullback. Aí ele começa a fazer um movimento. Com o tempo, ele vai começar a mudar o desenho dele no gráfico, né? Deixa eu fazer com assim que é melhor. Então, a gente tem, por exemplo, uma fuga. Então, o preço acelera. Aí o mercado ele faz um primeiro pullback. Aí ele acelera de novo. Aí aqui a gente vai entender, aqui eu tenho um canal de alta. Tá? Vamos supor. Só que aí ele vem e faz uma fuga mais embaixo. E ele faz continua no canal de alta, só que a gente consegue traçar um outro canal aqui, ó. Aí com o tempo ele ainda vai voltar e vai ficar lateral. Então a gente consegue traçar outro canal aqui. Então ele fala que a gente tem que ir ajustando os nossos canais, os nossos desenhos, conforme a gente for tendo a evolução do preço, tá? Uma vez que o pullback termina, né, então uma vez que a gente tem que o pullback termina e a tendência retoma, geralmente faz um canal. Em vez de um spike quase vertical, e geralmente há mais sobreposição de barras, né? Então aqui que ele fala, quando a gente tem uma fuga, normalmente a gente não tem sobreposição de barras. Então quando a gente começa a ter um pullback, ou o pullback termina, muitas vezes a gente tem um spike e começa a ter sobreposição de barras, tá? Sobreposição de barras, é isso que ele está dizendo. Mais barras com caudas e algumas barras de tendência de baixa. Então, depois que a gente tem uma fuga, a gente vai começar a ter mais barras com cauda, né? E mais barras de tendência de baixa, tá? Como os canais são geralmente retraçados eventualmente, é útil você olhar para todos os canais de alta, no caso, né? Como bandeiras de baixa, todos os canais de baixa como bandeira de alta.
Então, o que ele está falando para a gente? Que sempre que a gente tiver um movimento e você enxergar isso no canalzinho de alta, muitas vezes isso aqui no time frame maior é uma bandeira de baixa. Ah, eu estou vendo um canal de baixa. Você está vendo um canal de baixa? Joga para um time frame maior, muitas vezes você vai ver que isso aqui é uma bandeira de alta. O preço pode romper para cima. Então é isso que ele está dizendo para a gente. Você ficar sempre olhando para todos os canais de alta e os canais de baixa como possíveis bandeiras, tá? Que a gente vai ter movimentos muito parecidos assim. Toda bandeira de baixa é um canal de alta, toda bandeira de alta é um canal de baixa, tá? Sempre assim. Isso provavelmente no time frame maior. Então, raramente a fuga pode estar na direção da tendência e a tendência acelerar acentuadamente, tá? Usualmente a fuga falhará dentro de 5 barras ou mais e o mercado reverterá. Então, normalmente, vamos pensar aqui, eu tenho um movimento de fuga, tá? Se em 5 ou mais fugas a tendência falhará, provavelmente ela vai ter uma reversão, tá? Um teste significa que o mercado está voltando para uma área de suporte ou resistência, uma linha de tendência, uma linha de canal de tendência, um alvo de movimento medido, Fibonacci, etc. Uma reversão é uma mudança de um tipo de comportamento para um tipo de comportamento oposto. Então, o que seria? Se eu tenho uma tendência de alta, uma reversão seria uma tendência de baixa. Se eu tenho uma tendência de alta, uma reversão pode ser uma lateralidade. Então, a reversão, às vezes, não é necessariamente a inversão do movimento de alta para baixa, mas ele pode ficar também lateral, uma faixa de negociação, né? Então, o termo mais usado para a gente descrever uma mudança de tendência de alta para uma tendência de baixa, ou de uma tendência de baixa para uma tendência de alta, né? Que a gente fala de reversão. No entanto, o comportamento da faixa de negociação é indiscutivelmente oposto ao comportamento de tendência. Então, quando a gente tem uma tendência seguida por uma faixa de negociação, o comportamento de mercado se inverteu, porque ele inverteu de mercado de tendência para lateral, ou de tendência de baixa para lateral. Então, eu tive uma reversão da tendência do mercado. Ele estava em tendência, não está mais. Então, a reversão normalmente não é só para quando a gente muda de tendência de baixa para alta, né? Então, o mercado, ele tem inércia e são muito resistentes a mudanças. Então, isso aqui é muito importante a gente gravar, porque muitas vezes a gente vê o mercado caindo muito forte por várias barras, fala, vou ficar tentando acertar fundo aqui para tentar pegar um repique. Mas ele tem muita inércia, ele não vai conseguir fazer isso de uma vez. Então, mesmo que a maioria das reversões simplesmente levam a faixa de negociação, o movimento geralmente é grande o suficiente para resultar num swing trade, né? Então, mesmo que a maioria das reversões simplesmente leve a gente para fazer uma lateralidade. Então, o que ele quis dizer? Se eu tenho uma reversão que eu consigo identificar, muitas vezes essa reversão é o suficiente para eu fazer um swing trade nessa lateralidade. Então, eu compro aqui e saio aqui numa possível lateralidade aqui. Se de repente ele confirma uma reversão de tendência de baixa para tendência de alta, aí sim eu tenho um movimento maior que eu posso carregar por mais tempo, né? É um movimento grande o suficiente para ter um lucro substancial. Você comprar nessa região, vender nessa região, já é um lucro suficiente. Não importa qual gráfico você está usando, desde que você conheça o padrão como uma reversão, todos esses padrões são padrões de reversão. Então não importa qual gráfico, time frame, como você está fazendo. A partir do momento que você identificou que aquele padrão é um padrão de reversão, você pode trabalhar ele como reversão, tá? Então vamos trazer isso mais próximo para o gráfico aí para a gente, tá? O mercado, ó. Então o mercado testou a mínima de ontem, então a mínima de ontem aqui, tá? Essa linha pontilhadinha aqui, pessoal, é a abertura de mercado, tá? Então o mercado testou a mínima de ontem, né? Mas a fuga falhou e tornou uma mínima menor. Então ele tentou fazer uma fuga aqui, não conseguiu e acabou vindo fazer uma mínima menor. A gente tem uma mínima menor aqui. Deixa eu apagar esses rabiscantes aqui para não bagunçar muito, tá? A gente fez uma mínima menor, tá? Uma vez que reverteu acentuadamente um spike até a barra 4. Então, reverteu acentuadamente e fez um spike até a barra 4. O que é um spike? Spike é uma fuga, um movimento acelerado forte, tá? Cada rompimento, seja sucesso ou falha, é eventualmente seguido por uma faixa de negociação. Então, quando a gente tem um evento, né, que seja sucedido de rompimento ou não, ele tem uma faixa de negociação. Uma fuga
uma falha de fuga, né, que seria para uma nova baixa, indica que os touros, né, e os ursos concordam que o preço é muito baixo. Então, se eu tenho uma nova falha de fuga de preços para baixos, tá todo mundo concordando, né, que os preços eles têm que subir, tanto os touros quanto os ursos. Então, a gente tem essa ignição aí após o rompimento, né? A barra 1 é a barra de sinal para liquidação na abertura. E o mercado não deveria ter conseguido ultrapassar sua máxima se os ursos ainda estivessem no controle. Então, se eu tenho a barra 1 que o mercado liquidou, vendeu na abertura, esse é o ponto de controle dos ursos. Então, a partir do momento que o mercado rompe aqui, essa região, ele já entende que os ursos já não estão mais no controle total do mercado nesse momento, né? A barra 4 foi um teste de topo mais acima da barra 1. Então, eu tive um teste aqui da barra 4 acima da barra 1, né? E o impulso ascendente foi tão forte que o mercado provavelmente vai testar mais uma vez, né? Antes dos touros desistirem. Então, o impulso aqui foi tão forte que com certeza os touros iam tentar pelo menos mais uma puxada antes de desistir, porque ele veio com muita força lá do fundo, né? Então a barra 5 testou a máxima da barra de sinal, da barra 2, né? Então a barra 5 testou essa região daqui da máxima da barra 2 e formou uma mínima mais alta. Então por isso eu tenho uma mínima mais alta que essa, né? Ele chama de higher low. Então, cada movimento brusco e cada reversão forte devem ser pensados como uma fuga de alguma coisa. Você não sabe o que é, você não pode não entender, você não pode não saber de onde que ele está fugindo, mas é uma fuga. Um movimento brusco do compasso 2, né, da puxada 2, do fundo 2, como um rompimento acima daquela pequena linha de tendência. Então, eu tenho uma pequena linha de tendência aqui, ó. Eu tenho uma linha de tendência de baixa aqui pequena. Então, essa fuga acima dessa linha de tendência, né, tendência de baixa é desenhada a partir da barra 1 com rompimento acima da reversão da barra 2. Então, quando ele rompe, aqui é como se fosse uma reversão dessa tendência de baixa. O que importa é que durante esse pico, né, esse pico que ele fez, esse spike, o mercado concordou que o preço estava muito baixo. Estava tendendo rapidamente a encontrar uma área onde ambos, touros e os ursos, concordavam com o preço. Então, se eu tenho aqui mostrando, provavelmente ele vem testar essa região para a gente, porque é uma região que teve equilíbrio no dia anterior. Isso resultou em um canal subindo nos compassos 5 a 6. Então, eu tive aqui um canalzinho de alta subindo aqui de 5 a 6, tá? Dentro do canal havia muitos compassos que sobrepunham. O que se ele fala de muitos compassos? Eu tenho micro movimentos aqui dentro do canal e barras sobrepostas, ó, barras sobrepostas, tá vendo? Isso é um micro canal. Esse monte de barra sobreposta não é um bom sinal, tá? Essa sobreposição de barras representa uma hesitação de compra. Então significa que os touros não estão com tanta vontade, assim, ímpeto de comprar, urgência de compra. Isso pode fazer com que o mercado não tenha tanta força na alta, tá, pessoal? Então, isso não é bom quando a gente está querendo operar na compra e o mercado faz um movimento desse, tá? Então, esse movimento de alta é mais fraco e os canais geralmente, né, dão início numa faixa de negociação. Então, os canais, eu tenho uma faixa de negociação aqui, né, e os canais começam a dar início a uma faixa de negociação. Deixa eu tomar água aqui, pessoal. Então, quando a gente tem um canal, quando a gente tem principalmente uma cunha, ele vai falar muito de cunha, a gente vai falar muito de cunha. Quando ele perde esse movimento, na maioria das vezes ele vem testar a mínima dessa cunha. E essa mínima da cunha passa a ser um ponto importante aqui, tá, pessoal? Então, sempre a gente vai ver a cunha, o famoso 1, 2, 3, que ele fala, né? O push 1, push 2, push 3 e cunha. A gente vai ver muito isso, tá? É muito importante. Então, ele vem testar essa região de 5, onde iniciou o movimento, onde teve o ímpeto dos compradores, né? Então, um segundo teste aqui, né? Esse segundo teste aqui, o mercado reverteu fazendo um fundo duplo. E tem um outro movimento dos touros aí para cima. A barra 8 foi um teste de máxima inferior ao da barra 6. Então, eu tenho o 8... um teste inferior da barra 6, mas muito próximo aqui desses fechamentos, tá? O que é importante. E formou um topo duplo em vez de uma fuga. Então, ele não fez uma fuga aqui. O certo, se você está pensando na compra, era que ele tivesse feito uma fuga ali. Ele não fez, ele fez um topo duplo, tá? Que também testou, né, essa barra de urso, né, próximo aqui da barra 6, né? Essa foi a barra de sinal para liquidação. Então, essa barra 6, né? Então, eu tive uma barra aqui de venda,
que foi testada aqui, né? Então eu vou pegar uma seta aqui, ó. Essa barra aqui foi testada aqui. Depois eu tive uma barra de liquidação do mercado e o mercado se seguiu. A gente vai ver o que aconteceu seguir no mercado, tá? Então é importante, né? Aí aqui é que aqui ele corta, mas quando ele volta e faz essa venda, se você pegar aqui, ó, você vai ver que ele veio testar exatamente esses fundinhos e aonde eu tive o ímpeto aqui de compra, tá? Então isso mostra para mim que eu tenho fundos ascendentes, que eu tenho até um movimento aqui triangular, né? Então que ele chama de push 1, push 2, push 3, né? Então 3 movimentos dentro de uma cunha. Então quando eu tenho 3 movimentos dentro de uma cunha aparentemente descendente, né? Então ele começa a fazer o movimento de alta depois. Então isso a gente vai ver mais para frente. Então ele só está querendo mostrar a forma com que ele faz a leitura do mercado, tá? Então, uma configuração de um padrão gráfico composto por uma ou mais barras que leva um comerciante a acreditar que um pedido pode ser feito de uma boa chance e tem uma boa chance de resultar em uma negociação lucrativa. Na prática, cada barra do gráfico, né? Cada barra do gráfico é uma configuração, porque a próxima barra pode ser o início de um movimento forte em qualquer direção. Então, toda barra do gráfico ela pode ser uma configuração para que na próxima barra você tenha um movimento expressivo no gráfico, né? Então, uma barra de sinal, né? Quando a gente fala que a barra de sinal é a barra que dá o sinal para a gente fazer a operação, não, é sempre rotulada em retrospectiva, barra passada, anterior, a barra que já foi, movimento que já foi. E depois que a barra fechou, e depois que você insere uma negociação, assim que sua ordem de entrada for preenchida, a barra anterior se torna uma barra de sinal, em vez de apenas uma barra de configuração, e a barra atual é a barra de entrada. A barra após a barra de entrada, que é a barra seguinte, e é sempre melhor quando uma segunda barra na direção da sua entrada. Então, se eu estou lá, vamos supor que eu teve uma barra de alta, eu coloquei uma compra no fechamento dessa barra. Então, essa barra aqui, a barra de sinal, comprei nessa máxima. O ideal é sempre que a barra seguinte, ela continue no mesmo movimento que a gente fez a operação, porque isso mostra ímpeto e força das nossas operações. Então, se o mercado vai de lado por uma ou duas barras antes de haver uma barra de tendência, né, isso ainda é bom, porque enquanto houver tendência, as chances de ganhar mais com sua negociação aumentam, né? Então é ruim quando você entra e ele faz 2, 3, 4 doji lateral. Você já começa a entender que ali já não está legal. O ideal é quando você entra e ele já mostra que você entrou no momento certo do mercado, o mercado acelerou e foi embora. Cada barra é uma barra de sinal para negociações longas e curtas, com touros e ursos entrando no rompimento do topo e do fundo. Então toda barra é uma barra de sinal para alguém. Pode ser no 5, no minuto, no 15 e assim vai, tá? A habilidade mais importante que um trade pode desenvolver, igual eu falei, é a capacidade de determinar os movimentos que haverá mais compradores ou vendedores acima ou abaixo da barra anterior, né? Então você identificar se naquela barra anterior, se acima dela vou ter mais compradores ou se abaixo dela vou ter mais vendedores, porque se eu identificar que rompendo a máxima, a gente vai identificar isso várias vezes, vai entrar muito mais comprador naquela região, então a gente vai entrar comprado e vice-versa, tá? Barras de sinal, no contexto certo, são momentos que existe tal desequilíbrio. Então, você vai ter a barra de sinal no contexto certo, num fundo apropriado, num topo apropriado. Você sabe que perdendo a mínima ou a máxima daquela barra, vai entrar mais compradores junto da sua posição. Então, é ali que a gente vai tentar tomar uma posição e tomar o risco, né? Como traders, a nossa vantagem, né, a nossa capacidade de ler a ação do preço, quanto melhor nos tornarmos, maior a vantagem e a probabilidade a gente vai ganhar, né, negociando. Porque quanto mais você aprender a identificar essas distorções de compradores e vendedores, mais fácil vai ser da gente começar a ganhar dinheiro. Então, isso aqui cortou, pessoal. Aqui temos algumas barras como sinal de negociação. Eu vou trazer depois para vocês essa parte, tá? Aqui cortou aqui as barras. Então vamos mostrar aqui para vocês, ó. Aqui temos algumas barras comuns do sinal de negócio de configurações. Tá? Tinha cortado no slide anterior, entrou nesse. Sinal de continuação na fase de spike de uma tendência forte. Então, o spike de uma tendência forte. O que é o spike? O spike é a fuga de preço. Estamos falando isso numa tendência forte, tá? Uma continuação de sinal pode estar comprando no topo de uma tendência de alta ou vendendo na parte inferior de uma tendência de baixo de urso.
barra de tendência de alta forte e um spike de alta, barra de tendência de baixa forte e um spike de baixa, tá? Sinais de reversão. Um padrão de reversão pode ser uma reversão de tendência ou um recuo que está terminando e voltando para a direção da tendência, tá? Como que eu posso explicar isso para vocês, tá? Então vamos lá. A reversão, a gente pode ter dois momentos de reversão. Então, se a gente tem o mercado subindo e de repente a gente tem um spike e a gente pega uma venda aqui, isso aqui é um sinal de reversão, tá? Mas o sinal de reversão, aqui também é um sinal de reversão. Mas como assim? Aqui não reverteu a tendência, ela continua subindo. Ela é um sinal de reversão onde mostra que o pullback terminou e o movimento reverteu e continuou para alto. Aqui é um sinal de reversão, onde a perna terminou e eu tenho um movimento de reversão para baixo, né? Então, barras de reversão, reversão de 2 barras, reversão de 3 barras, a gente vai ver tudo isso, tá? Small bar, inside, 2 inside, 3 inside bar, uma pequena, né? Vocês sabem o que é inside bar? Eu vou falar para vocês rapidinho. Então, barras pequenas, inside bar eu tenho uma barra assim, e a barra seguinte ela fica dentro da barra anterior. Então a máxima e mínima dela é menor que a barra anterior. Então eu posso ter um inside, eu posso ter um inside duplo, que seria a barra anterior assim, a outra barra assim, a outra barra assim. Então aqui eu tenho um inside. Deixa eu botar a letra maior aqui, peraí. Eu tenho um inside aqui, tá? E aqui eu tenho um inside e outro inside aqui do lado. Então eu tenho um inside, um I, seriam 2 Is ou um 3 Is. 3 Is seria se eu tivesse um outro inside aqui, ó. Aí eu teria aqui um 3 Is aqui. Então quando eu falar de 3 Is, é isso, tá? Então, uma pequena barra perto da máxima, ou mínima de uma grande faixa ou barra de negociação. Às vezes a gente tem uma faixa de negociação, tá? E o mercado vem subindo, subindo, subindo com barras grandes, aí chega aqui ele faz uma barrinha pequenininha, onde as barras anteriores eram barras grandes. Então isso mostra falta de ímpeto de continuar o movimento, tá? Então, isso pode mostrar pra gente provavelmente um sinal de reversão. Outro sinal de reversão, quando a gente tem um inside bar, um outside bar e um inside bar. Eu tenho uma barra pequena, então normalmente é assim, ó, pessoal. Eu tenho uma barra anterior grande, aí eu tenho uma pequena, uma grande e uma pequena. Então isso aqui também é um sinal de reversão, tá? Então, é como se eu tivesse um movimento dentro dessas barras, como se o movimento ele fosse se expandindo, depois se contraindo, para depois tomar uma direção para cima ou para baixo. Tá? Essa é a ideia. Então, eu sei que é um pouco complicado no começo agora falando assim, mas vocês vão entender, depois a gente vai falar o porquê, o contexto dessas coisas, tá? Reversão de 2 barras. Então, a reversão de 2 barras que a gente tem aqui, ó, de 3 barras ou 2 barras, são aquelas reversões clássicas, os padrões clássicos. Eu tenho uma marca, um topo, e eu tenho aqui uma estrela cadente que vai forçar para mim aqui para baixo. Aqui uma reversão de 2 barras. Reversão de 3 barras, vou até fazer colorido, ó. Então, eu tenho uma barra de alta, peraí. Eu tenho uma barra de alta, por exemplo, e eu faço 2 barras de baixa englobando completamente essa barra de alta. É uma reversão de 3 barras, tá? Uma barra de reversão, então uma barra de reversão eu tenho um movimento de alta, quando de repente lá em cima faz uma barra, que me indica uma reversão de movimento aqui. Eu tenho uma barra de reversão, e na sequência o movimento já começa. A gente tem vários sinais de reversão, tanto para baixa quanto para alta, tá, pessoal? Então, para não me estender muito, tá, pessoal? Vou parar por aqui. A gente tá aí, já foi uns 30% do livro, tá? Deve ter mais uns 15 vídeos aí pela frente, mais ou menos. Vou tentar resumir um pouco mais até, mas se eu resumir demais, a gente vai perder muito contexto. E esse primeiro livro é o livro que tem mais contexto, tá? Para a gente entender a questão de barra de reversão, barra de tendência e tudo mais. Eu preciso aprofundar um pouco mais nesse contexto agora, porque na continuação, quando eu for fazer os próximos livros, eu não preciso trabalhar essa parte de contexto, do que é uma barra de força, do que é uma barra de sinal, do que é uma barra de reversão, o que é um inside, o que é o 2i, o que é o 3i, o que é um IOI, né, que seria o inside, outside, inside bar.
Então eu não vou precisar entrar nesse tipo de detalhe, tá? Então dessa forma, a gente nos próximos resumos, a gente vai passar mais batido nessa parte e vai trabalhar mais a parte de gráficos, tá? Então, mas a parte mais pesada que a gente já está começando a terminar, tá? Vou dizer que a gente tem mais umas 2 ou 3 aulas aqui de contexto ainda para entender algumas coisas e depois a gente vai começar já olhar gráfico, fazer leitura de barra, leitura de movimento, leitura de tendência, leitura de rompimento. Então a gente vai começar a fazer mais a leitura de gráficos, mas eu preciso fazer essa parte inicial para que vocês possam entender mais para frente a parte mais complexa ali de leitura de barras, tá ok, pessoal? Um abraço a todos, bom descanso e até a próxima. Valeu!